É muita responsabilidade que a gente tem. Por isso que o próprio artigo traz o exercício como papel fundamental, mas uma visão muito mais ampla e sistêmica. E aí eu questiono hoje o profissional de saúde, o profissional de educação física em especial, nossos personal trainers, que eu estou aí nesse barco. Não é à toa que a gente vem dessa nova profissão, essa nova visão de especialista em saúde funcional, que é para justamente conhecer, estudar e impactar esse ser humano que está aí, gente. Ele está andando na sua frente, ele está no elevador, ele está numa festa, ele está do seu lado, ele é sua esposa, é sua irmã, é sua mãe. Começando mais um Conexão Científica, esse programa tão importante para você saber como aplicar na prática conteúdos de artigos científicos. Lembrando sempre, 500 mil artigos são publicados todos os anos. O que você vai utilizar, o que você vai ler, como você vai aplicar naquele dia a dia com o seu paciente, com o seu cliente, com o seu aluno. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, que é a doença do século agora, depressão. 2020 chegou e era a doença que a OMS estava extremamente preocupada. Hoje, cada dia mais pessoas com depressão, problema de humor, e eu vou trazer para vocês um artigo extremamente interessante, onde na sua capa fala logo no seu resumo que o exercício é muito além do pescoço para baixo. Acredita, Danilo? Edita aí pra gente aqui, ó. Ele sai aqui, vocês vão ver a importância, principalmente quando você se movimenta, quando você faz atividade física, quando você prescreve, não é só do pescoço para baixo. É muito além disso. Tem muita coisa interessante e vamos ao que a gente vai aprender hoje. Então olha só, e aí, o papel do exercício é só do pescoço para baixo? Depressão é o assunto de hoje. Nós temos que entender esse assunto, não só como especialista em saúde funcional, como profissionais de saúde, mas todo mundo, para você, para sua família, para seus amigos e familiares. O artigo publicado agora recentemente na Frontiers in Psychiatry, uma revista muito renomada, publicado pelo Belvedere em 2019, recente. Na sua introdução, ele traz uma abordagem muito forte sobre a importância da atividade física, do exercício, principalmente, sabe para quê? Redução de incidência de mortalidade. Eu vou passar dados para vocês, vocês vão ficar assustados a partir de agora. Você sabia que as pessoas com depressão reduzem até em 10 anos a sua expectativa de vida? Isso até sem contar com o suicídio. Isso é alarmante, pensando, por exemplo, na população brasileira, que é de 76 anos, a média expectativa de vida, estamos falando de pessoas de 66 anos, em plena plenitude da vida, podendo aproveitar. No entanto, a gente sabe que o processo de depressão e mortalidade, ele tem uma redução gradativa da sua função cognitiva, da sua função social, emocional e baixa produtividade. Isso acaba realmente sendo uma morte lenta pela incapacidade muitas vezes. E claro, extremamente medicado, dependente e triste, é claro. Por isso a gente vai trazer estratégias, de fato, como trazer soluções para essas pessoas. E nós, como especialistas em saúde funcional, trabalhamos na essência para buscar isso, ok? Então lembrando sempre que as estratégias são urgentes. A OMS vem 10 anos para cá falando sobre isso, diariamente, vem falando sobre isso. Eu lembro muito bem quando eu estava lendo um livro muito interessante, esse livro justamente, Cérebro de Buda. Ele fala logo na sua introdução justamente esses dados alarmantes, que fala muito sobre o cérebro, os mecanismos do cérebro. Ele traz logo na sua introdução essa grande ressalva falando que o ser humano hoje está extremamente infeliz e ele se tornará uma epidemia mundial em relação à infelicidade. Ele fala de vários mecanismos, um livro muito interessante, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cérebro logo. Então perceba claramente que se o exercício ele é um agente antidepressivo, existem trabalhos sobre isso? Sim. Pesquisas, mais pesquisas, inclusive meta-análise, né, de 2016, desse autor que é o Schultz, ele fala justamente do papel medicamentoso como estratégia para a melhora da depressão. Vários trabalhos ressaltam isso. Nós vamos ver vários desafios que nós temos, principalmente por que essas pessoas não treinam, porque a gente sabe que tem benefício. E aí, o que nós vamos fazer para fazer essas pessoas treinarem e saírem de casa? Ou será que nós vamos treinar elas em casa? Fica atento nisso. Vamos para frente. Então nós estamos falando de um artigo de revisão. Ele traz uma abordagem sistemática, uma meta-análise realmente profunda, muito interessante, com foco principal em reduzir mortalidade e o papel do exercício
para a depressão. Nós queremos que essas pessoas não só vivam mais e vivam melhor. Tá curioso? Tá interessado? Fica comigo que no final tem muita coisa interessante pra gente. Tem uma estratégia nova que eu garanto que você nunca viu para intervir sobre esse assunto de depressão e realmente exercício. Na verdade, muito mais que exercício. Então vamos entender claramente. Nós já sabemos que as pessoas com depressão, fique atento a isso. A pessoa com depressão, ela tem um comportamento sedentário, um comportamento que não é saudável, onde nós já sabemos que eles fumam mais, bebem mais, têm maior sobrepeso e principalmente, esse detalhe é fundamental, uma desregulação do eixo hipófise pituitária adrenal. Então é importante trazer o cérebro aqui pra gente, para compreender esse mecanismo. Nós estamos aqui, ó, hipotálamo, pituitário na sua base, adrenal onde? Lá na base do rim, onde vai produzir principalmente o cortisol. Essas pessoas têm uma amígdala extremamente ativa. Então qualquer situação, ou que você fale com ela, uma situação de uma notícia, ela é muito mais sensível ao processo, o que vai causar um processo inflamatório nele automaticamente. E nós já sabemos claramente, principalmente, uma diminuição de atividade de córtex pré-frontal. Atividade de córtex pré-frontal, por quê? Excesso de atividade, sistema límbico emocional. Daí vem a importância de como melhorar a atividade desse córtex pré-frontal para com que as pessoas possam melhorar a depressão, tá? Então entenda isso. Isso é a base, isso é fundamental. Por isso, a prescrição cada vez mais com conexão o que, gente? Mente e corpo. Exatamente. Mente e corpo. Cada vez mais isso. E justamente o que o artigo traz, que a prescrição não é mais apenas do pescoço para baixo. Bora, tamo junto? Pegou sua caneta, pegou seu papel? Pessoal que está no podcast aí, não anota agora que está dirigindo, fica tudo bem com a gente. Lembrando sempre também que eles têm uma desregulação do sistema autônomo, hiperatividade vagal, isso faz com que a frequência cardíaca sobrecarregue mais, tem mais problemas de pressão arterial, tem síndrome vasovagal, essas pessoas têm mais possibilidade, tendência de desmaiar quando levantam do chão. Isso muitas vezes também por uma desregulação metabólica intestinal. Existe uma relação direta com depressão e intestino. Isso aqui já é um outro artigo, mas tem muita ligação direta. E aí, claro, o artigo traz essa relação direta também da depressão com maior mortalidade e automaticamente com mais doenças. Então perceba, não é a depressão que mata. Essa pessoa vai se colocando numa situação de menos escudo. A pessoa com depressão, ela fica mais suscetível, ele não tem um escudo de defesa, então ele vai ter uma imunidade mais baixa, eu vou falar disso aqui na frente, e automaticamente surgem outras comorbidades, deixando ele mais suscetível a, é claro, ele vai acabar morrendo de outros fatores, como doenças cardiovasculares, AVC, um infarto, um câncer e outros problemas também. E nós já sabemos aqui, tchananã, momento chave, né, de êxtase. Isso aqui para mim é muita alegria ver um artigo de 2019, numa grande revista, falando que eu venho falando há mais de 5 anos. Na verdade, desde 2009, no meu doutorado na Faculdade de Medicina do IB, eu já tinha percebido isso. E aí os artigos agora vêm trazendo essa conexão mente e corpo. Tá lá no artigo, tá, gente? Isso aqui não é imagem minha, não. Parece que é, mas não é, mas é do próprio artigo, trazendo essa conexão mind-body. E aí surge que a fama do exercício é apenas do pescoço para baixo, conforme citado pelo Belvedere e seus colaboradores. Isso é incorreto. Não é apenas. Então, quando eu estou agachando, quando eu estou fazendo uma extensora, quando eu estou fazendo uma flexão de braço, eu estou fazendo um skipping, eu estou fazendo uma caminhada, eu estou me movendo, eu estou me movimentando, eu estou estimulando via músculo toda uma resposta metabólica sistêmica. Todo o meu corpo é beneficiado. Por isso que muitas vezes não é interessante só pensar em exercício, e sim pensar em movimento. Ou seja, o que mata é a falta de movimento. Por isso que hoje, né, tendo sentado na cadeira, está matando mais do que cigarro, né, para vocês terem uma ideia. Então, percebendo esse contexto, e os benefícios aqui do exercício? Né? Do exercício. Aumenta o metabolismo, olha que bacana, né? Principalmente os nutricionistas adoram. Melhora essa resposta autonômica visceral, o intestino funciona bem. Quantas pessoas que a gente já atendeu? Você já atendeu clientes com depressão? Pergunta para eles se tem prisão de ventre. Muitos deles não têm prisão de ventre. 2, 3, 5 dias sem ir no banheiro. Né? Justamente essa resposta intestinal não acontece. Muitas vezes está sentado, está deitado.
E isso muitas vezes pela falta de movimento. Por isso que é tão interessante pensar nisso, né? Vamos lá. E aqui novamente melhora essa resposta do eixo hipotálamo pituitário adrenal, fazendo com que eu tenha menos estímulos para a mesma resposta. Quando eu termino uma atividade física, quando eu faço um treino, dá para sentir claramente a redução da atividade vagal, redução da frequência cardíaca. Você sente aquele efeito, né, canabinoide realmente no seu cérebro, porque é o efeito canabinoide. Você não está falando que é o efeito da maconha? Exatamente, seu cérebro. Tem artigo sobre isso também, ok? Então a pessoa tem diminuição dessa resposta. Todo o peristaltismo vai funcionar. Tanto que não é à toa que muitas vezes a pessoa vai correr, quer ir no banheiro, né, melhorando aquela função intestinal. Então regula o sistema. Ele se sente muito mais, além da capacidade de hidratação também ser maior. E aí vamos para frente. Além de outros benefícios fundamentais, melhora do consumo de oxigênio, ou seja, a capacidade de absorver, de transportar, de utilizar esse oxigênio. Então eu tenho essa capacidade, capta, absorve, utiliza por essa musculatura totalmente diferente. Eu vou ter uma resposta mitocondrial, enzimática, oxidativa bem melhor, um corpo mais eficiente. O que a pessoa com depressão tem muito? Fadiga, cansaço, letargia. Não só pelo fato da depressão, mas principalmente por que fator? Vamos ver se você vai entender. Qual fator? Medicamento. O próprio medicamento causa astenia. O próprio medicamento causa letargia, causa fadiga, sonolência. Então a gente não sabe muitas vezes se o efeito que ele está tendo é da própria depressão ou do medicamento em si. Alguns medicamentos, inclusive, né, eles estão relacionados à relação da produção e captação de serotonina, deixa as pessoas lentas, moles, falando devagar. Você sente que ela está dopada. E aí, vamos avançar. Sabemos também que reduz mortalidade, né, também. E tem, olha só que bacana, principalmente em relação a problemas cardiovasculares. E que o trabalho traz essa resposta. O exercício tem um efeito em cardiopatas similar ao dos medicamentos. Então ele já começa a trazer uma visão da importância do exercício como terapêutica. E tem um fator importante do exercício que eu já vou antecipar para você. O exercício não tem o quê? Efeito colateral. Exatamente. E aí ele traz, né, na sua base de arcabouço científico também essa resposta de cardiopatas estimuladas por exercício, treinadas por exercício, sem efeito colateral e com o mesmo efeito de medicamentos, ok? Além de melhorar o comportamento sedentário. Sandro, o que é comportamento sedentário? Se eu não tenho força, se eu estou com sobrepeso, a minha tendência é ficar mais deitado ou sentado? Claro que a minha tendência é ficar mais deitado e sentado, então eu passo a ter menos movimento no meu dia a dia. E o comportamento sedentário, ele vem agregado de outros fatores. Quem é mais sedentário acaba comendo mais guloseimas, acaba querendo mais alimentos mais gordurosos, mais salgados, mais doces, não ingere tanta água. Então, quando a gente pensa em comportamento sedentário, envolve muito mais do que só o exercício em si, ok? Então, pelo fato dessa pessoa fazer o exercício, ela poderia melhorar tudo isso. Temos grandes desafios, meus amigos, grandes desafios aqui pela frente ainda. E é interessante pensar que as pessoas que fazem exercício têm 22% menos de depressão e, olha que bacana, aqui vale a pena um destaque desse artigo. Você sabia de cada 10 pessoas, quase em torno de 2, desistem do treinamento? Eu diria que esses valores podem até oscilar mais, né? Diria entre 15% e 30%, tem trabalhos mostrando até 35% de desistência. E nós, como profissionais, temos que entender por que ele desiste. O que aconteceu? Como é que foi esse treino? Começou devagar? Começou rápido? Como é que foi? A gente vai falar mais sobre isso, mas é um dado que chama atenção. Grande desistência de pessoas com depressão, ok? Gerando valor para você, atento, anotando, prestando atenção, o pessoal do carro aí, lembrando desse tópico, tá? Para depois parar, porque tem muito material importante para a gente poder impactar na vida das pessoas que estão precisando. Vamos lá, vamos voltar para cá. Resultados, inclusive, similares à medicação. Esse é um ponto que é meio que assim, breaking news. Se nós sabemos hoje, por exemplo, Rivotril, nós somos os maiores consumidores de Rivotril do planeta praticamente. 26 milhões de caixas para as pessoas dormirem, por ansiedade, por outros fatores. Nós somos aqui, nós damos muito dinheiro para a indústria farmacêutica. E claro que é muito mais fácil eu tomar um remédio para poder resolver. E nós temos lá, né, Danilo, nós temos já podcast aqui falando do efeito placebo
do antidepressivo com artigos agora de 2019. Então, colocar para vocês assistirem. É sim efeito placebo. Nós estávamos agora em 2019 também em Harvard, várias pesquisas, estava aqui, ó, Harvard, né, Medicina, Mente e Corpo, lá no Congresso Internacional, onde trouxe o efeito placebo também dos antidepressivos. Então perceba, se ele tem o mesmo efeito, sem efeito colateral, e que muitas vezes o antidepressivo é placebo, nós temos que mudar nosso mindset. Nós, como profissionais, visando ser especialista em saúde funcional, que é um profissional que tem uma visão mais ampla, sistêmica, onde ele entende o indivíduo no seu dia a dia com diagnóstico geral. Ele sabe qual medicamento que ele toma, ele sabe os efeitos colaterais, ele sabe o que ele faz no seu dia a dia com o seu diagnóstico. A gente tem como impactar ele muito mais, né? Muito mais vezes, né? muito mais situações no seu dia a dia. Seguindo em frente, efeitos psicossociais associados. Isso aqui é um ponto. Nós sabemos que a própria iniciativa de fazer atividade física tem um componente social importante. Quer ver uma aula espetacular? Hidroginástica. Quer ver outra? Dança de salão. Quer ver outra? Corrida, grupos de corrida. Uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Até mandar um abraço grande para meu amigo aí, Rodrigo Bicudo, do Bora Correr de São Paulo. Um enorme número de pessoas. Inclusive, Rodrigo tem casos de alunos que casaram com alunos e já tiveram filho. Ele fala que é filho do programa Bora Correr. O aspecto social é fundamental, a interação, as pessoas. Gente, o ser humano não nasceu para estar só. E as pessoas com depressão ficam só. Tirar essa pessoa do meio, sair, já é um remédio para ela. E aí o exercício teria esse papel. Então assim, só não dá. Só não dá. Isolamento. Tive muito pacientes com fibromialgia, tá aqui Danilo, tem experiência em casa da mãe dele. Quantas vezes ele falou aqui pra mim, minha mãe ficando em casa, sábado, domingo no quarto, trancado, no escuro. É ou não é, Danilo? Conta pra gente. É isso. Então é normal isso acontecer. Cansei de ver vários profissionais de saúde, inclusive, acontecer isso. Pessoas ficando até sem tomar banho por dias e dias. É triste ver uma pessoa jovem morrendo. É triste perceber, por isso eu falo tanto de depressão, eu falo tanto desse tema, porque eu já salvei vidas, pessoas que encontraram já em lives, em telefonemas, que iam cometer suicídio. Isso aqui é assunto grave, nós temos que abraçar essa causa juntos para salvar vidas. Vamos embora para frente? Bom demais? Além disso, o efeito da melhora do sono e apetite. Por que é importante destacar? Porque já existem trabalhos principalmente ligados, né, ao Irving, que é um dos grandes pesquisadores do mundo ligado a sono, depressão, problemas cardiovasculares, câncer também. As pessoas que têm depressão não dormem bem. Tem privação de sono e aí começam a tomar mais remédios para poder dormir. Por isso, cada vez a relação direta de fibromialgia, né, com depressão vem antes, vem depois, se são primas, amigas, são a mesma coisa e nunca sabe. E por que destacar o apetite? Porque o depressivo tem maior MC, tem maior sobrepeso. Ele come pior. Ele come com pior... Ele precisa de um prazer de curto prazo. O que dá prazer de curto prazo? O açúcar, o doce, o sal. Então essa pessoa não tem uma qualidade. E esses alimentos, quando caem na parede intestinal, não vão ser positivos. Baixa ingestão de fibra, pouco, inclusive hidratação. Inclusive, deixa eu tomar uma aguinha aqui também para dar uma respirada. É muita coisa, é muita responsabilidade que a gente tem. Por isso que o próprio artigo traz o exercício como papel fundamental, mas uma visão muito mais ampla e sistêmica. E aí eu questiono hoje o profissional de saúde, o profissional de educação física, em especial o nosso personal trainer, que eu estou aí nesse barco. Não é à toa que a gente vem dessa nova profissão, essa nova visão de especialista em saúde funcional, que é para justamente conhecer, estudar e impactar esse ser humano. Esse ser humano é que está aí, gente. Ele está andando na sua frente, ele está no elevador, ele está numa festa, ele está do seu lado, ele é sua esposa, é sua irmã, é sua mãe. Isso está acontecendo com a gente. Vários profissionais, inclusive especialistas, estão entrando no nosso projeto para se tornar especialista em saúde funcional. Nosso treinamento, sabe por quê? Porque a mãe tem problema. Porque a esposa tem problema. Tivemos um caso hoje, inclusive relatado por nós aqui, porque eu fiquei muito emocionado em saber que um dos nossos professores destacou que a esposa dele conseguiu sair de casa, conseguiu fazer as atividades que ela não fazia. Fazia um ano que ela não andava no metrô, depressão, síndrome de pânico. Olha isso, gente, como nós estamos. E é importante destacar que essas pessoas estão aí e precisam de nós. Bora? Vamos para frente, que a missão é grande.
E aqui ele traz algo que me chama muita atenção, que ele destaca a depressão em idosos. O artigo traz esse papel. Por quê? Porque ele fala, será que o exercício teria um papel também antidepressivo em idosos? E aí a sacada do Belvedere foi fantástica. Por quê? Porque a gente sabe que o idoso já tem uma tendência a reduzir a capacidade funcional. Ou seja, caminha menos, se movimenta menos. E a depressão agravaria a redução dessa capacidade funcional e também aumentaria as comorbidades e doenças e além do uso de mais medicamentos. Então ele estaria utilizando uma polifarmácia que iria prejudicar realmente a capacidade dele, né? Quantos idosos eu vejo, né? Quantas pessoas eu vejo aí sentado aqui, idosos que tomam remédio, por exemplo, antiarritmogênicos, antidepressivos, dependendo, e ficam sentados e sentem muito sono. São os efeitos colaterais da medicação, infelizmente. Não tenho nada contra, mas muitas vezes não tenho a favor se a gente tem outras estratégias. Bora pra frente? Vamos lá. E aqui destaca isso. Reforça e mais reforça. Está lá o artigo, nós vamos colocar aqui embaixo para vocês lerem na íntegra, ok? Mais uma vez, o Belvedere traz seus colaboradores. Sem efeitos colaterais. É um remédio espetacular. Eu diria, melhor do que o remédio. Não é? Porque a gente tem essa conotação, é melhor do que remédio. Sem efeitos colaterais. E claro, vem a pergunta, talvez chegou no momento chave desse Conexão de hoje. Diante de tudo isso, sabemos desses aspectos, alguns inclusive eu não sabia, passei a aprender nesse artigo, muito bom para compartilhar com vocês, surgem as questões. E aí, como prescrever para uma pessoa com depressão? Vai ser diferenciada? Quais são as sacadas, as iniciativas? O que a gente tem que perceber de uma visão diferente? Será que esse cliente está indo na academia? Será? Vamos lá. E será que esse indivíduo está indo lá fazer sua dieta? Será que esse indivíduo está indo se cuidar? Está tendo tratamento? E ele traz algumas abordagens que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, né, nós sabemos que esse profissional ele tem que estudar mais. Ele tem que estudar o que é a depressão, qual o mecanismo, né? O que levou, foi algum episódio, né? Ter um aprofundamento, estudar um livro, né, de psicofisiologia, né, que eu gosto muito aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer por aqui, tá por aqui, meus livros estão por aqui, já eu acho ele aqui, que eu acho muito legal, é um livro muito bom. Eu tenho vários aqui, também tenho de fisiologia básica, gosto muito de fisiologia básica também, né, o do Cury fala bastante também, mas eu tenho outros aqui que vale a pena a gente mostrar para vocês. Então, aprofundar, entender esse cérebro, neurociência, e aqui ele destaca um outro aspecto, equipe multidisciplinar. Então, como é importante, hoje nós temos vários psicólogos no nosso projeto, conhecemos, fazem parte, o último Meet nós fizemos 2 psicólogos, né? Então, ter essa inclusão multidisciplinar e interdisciplinar, onde a gente vai conversar bastante sobre isso. Outro ponto fundamental é a consistência, que o projeto seja agradável e inclusivo. O que ele quer dizer com isso? Cuidado com as intervenções abruptas, porque a gente já sabe que as pessoas com depressão também têm menos garra na nossa plataforma. Nós sabemos disso. O que significa garra, Sandro? Né? Nós vamos colocar um outro podcast para você assistir, O Poder da Garra, da doutora Angela Duckworth, desse livro, né, que muitos não viram ainda. Né? Nós temos aí diversos... Opa, virou, Danilo, aqui, né, da garra, onde fala de várias evidências científicas, pesquisadores de Harvard, livro dos mais vendidos nos Estados Unidos, as pessoas com menos garra. O que significa? Ela começa e não termina. Então, ter consistência, começar gradativamente, né, do conhecido, né, do que ela conhece para o que ela desconhece, do fácil para o difícil, uma progressão, uma evolução, né, nada de radicalismo em relação a dietas também, algo que seja agradável nesse primeiro momento e também inclusivo, de preferência com outras pessoas. Daí a importância de aplicativos. Você pode criar engajamentos de passos, né? A gente inclusive publicou também já um podcast aqui falando sobre 1000 passos para a melhora da saúde mental. Olha só, 10.000 passos para a melhora da saúde mental. As pessoas tinham que dar 10.000 passos e melhorar o engajamento. Por isso que cada vez cresce o efeito comunidade, o efeito social. Se você seguir essas estratégias, você vai ter maior perspectiva de sucesso com o seu aluno, com o seu cliente, com o seu paciente. Tudo bem? Dê uma respirada aí, toma um golinho d'água. Tem muita coisa boa ainda, hein? Tem muita coisa boa, que agora nós vamos entrar para um próximo passo. Sacadas pra gente, tá? Então eu diria que nós temos que entender essa sacada desse artigo. Para mim é a sacada que vale, né,
prestar atenção. Ele sugere algo que eu falo sempre. Danilo está aqui, foi meu aluno da faculdade também, está sempre aqui. Ele sugere que tenha sempre uma experiência para aumentar a aderência. E como é que ele sugere isso? Antes da sessão, você perguntar para o seu paciente. Gente, o que eu já fiz disso, vocês não acreditam. Só que ele fez uma escala diferente, que eu nunca tinha feito. Ele pediu uma escala de -5 a +5. Geralmente eu uso a escala EVA, né? 0 a 10, aquela que tem no pronto-socorro, que vocês usam, já viram na plataforma, tem também. E aí o -5 seria, me sinto muito mal, não tô bem. E o +5 seria, me sinto muito bem. Por que isso? Para metrificar. E aí eu dou uma sacada para vocês, se liga nisso. Cada vez que a pessoa chegar no treino, cada vez que ela fizer, ou dia após dia, mas você pode, a gente faz o monitoramento hoje, né, como especialista de saúde funcional, pelo WhatsApp, a gente consegue acompanhar, a gente faz isso diariamente. Você tem uma métrica, então você vai pautando isso e vai vendo como ela está no seu dia a dia. Então ela sobe e desce, porque você tem uma métrica geral. Eu já fiz isso 3 meses de uma paciente com fibromialgia, impressionante como tinha momentos que ela subia e caía. E no caso dela, sabe o que acontecia? Ela treinava bem, e ela tinha 3 reuniões seguidas. Quando ela tinha 3 reuniões seguidas, ela ficava quebrada no outro dia. Eu prescrevi, sabe o que para ela? Olha essa sacada. Ela tinha que dormir depois do almoço. Eu pedia para ela ir para casa descansar 20 minutos. Ela falou, Sandro, resolveu o meu problema. Quando ela estava no período menstrual, agravava mais isso com ela. E eu pedi para ela segurar um pouco o ritmo. Então eu passei a mostrar para ela como ela tinha que se conhecer. E nós utilizamos isso por um determinado tempo, foi muito bacana essa evolução em progressão. Então ele pede para você utilizar escalas de controle, ok? Até porque se ele está num dia como esse, não sei nem se ele vai para o treino, ou se ele vai fazer sua prescrição online, ou se não, você vai fazer um treino mais leve, né? Pedir menos para ele, talvez menos intensidade, né? Não trabalhar. Então alinhar isso é fundamental, ou seja, conhecer essa pessoa. Seguindo em frente, para as conclusões do trabalho, nós já sabemos que, e aí as pesquisas trazem, o Belvedere traz essa abordagem. Gente, você hoje precisa prescrever. Todo lugar. Por quê? Porque reduz custos com saúde pública. Depressão hoje afasta de trabalho. Absenteísmo. As pessoas tomam mais remédio. Tem a questão de internação. Essa pessoa pode cometer suicídio. Tem muita coisa. Tem saúde, muito custo, né, de operação. Aumenta a sobrevida das pessoas sem efeito colateral. Né? Eu coloquei até um asterisco, cuidado com a galera empolgada com HIIT aí, né? Porque a pessoa chega um pouco gordinha, medicada, que ela parece que tá ótima para você. Ela tá dopada. Aí tu vai lá e ó, desce a ripa lá no treino. Cuidado, muito cuidado, né? Começa, né? Faz aquela fase de namoro, vai seguindo, lembra da aderência, lembra da inclusão nesse processo. E o custo é muito baixo perante o tratamento com medicamentos. Tudo bom, filho? Chegou aí, foi? Então, aumenta a adesão também dos médicos. Ele sugere que os próprios médicos devam se interar mais sobre isso. Conhecer mais o papel do exercício para a saúde e para a depressão. Ou seja, prescrever mais. Mas aí eu tenho um alerta para você. Você está preparado para indicar para você? Quantos médicos você conhece que indicaram pacientes para você nesse último ano? Sendo que é a população que mais cresce. Em torno de 10 a 12% da população. É gente que não acaba mais. Então, abrir a cabeça para isso é um grande caminho. E lembrando que quem vai passar para você não é só psicólogo, psiquiatra, não. Toda a área. Reumatologista demais, clínico geral, né? Todo mundo tem paciente com câncer. Meu Deus do céu. O que tem de paciente com câncer em quimioterapia, até porque quimioterapia diminui neurônio. Isso faz com que aumente também o risco de depressão. Muito bem, vamos lá. Chegando agora na parte final do processo, onde nós vamos trazer uma aplicação prática do nosso dia a dia. Presta bem atenção aqui, aplicação prática. Então você como especialista em saúde funcional, você que está visando, né, nessa nova profissão, essa perspectiva de conhecer o seu cliente, seu aluno, seu paciente de forma sistêmica e integral, onde você vai utilizar a plataforma da saúde funcional, onde eu desenvolvi ela no meu pós-doutorado na Faculdade de Medicina da UNB, hoje nós estamos com investimento chegando a R$600 mil. Você não precisa pagar nada para usar a plataforma, né? Não existe. Nosso conhecimento está aí, nossos cursos, aulas, nós temos nossos treinamentos se você quiser avançar. A gente tem alguns dados bastante relevantes, inclusive
dados publicados pelo próprio Danilo aqui, da nossa equipe, onde foi publicado no ano passado no Cela Física, apresentado esse trabalho com 7.132 pessoas do nosso grupo, da nossa base. O que a gente percebeu? Nós percebemos claramente que as pessoas que eram Z1 seriam indivíduos com menor nível de saúde funcional e o Z5 com menor nível de saúde funcional. O que a gente percebeu, né, nesse estudo, né, do nosso grupo, que foi encabeçado pelo Danilo? As pessoas que tinham pior nível de saúde funcional, 36% delas tinham depressão, autorrelatadas. Ou seja, a saúde funcional diretamente ligada. E olha só, quando a gente vai para Z5, apenas 1% das pessoas relatavam depressão. Então a gente percebe que cada vez que eu pioro o nível de saúde funcional, você tem Z2, 21%, Z3, 7%, aí você tem Z3, 7,7%, Z4, 1,4%, Z5, 1%. Então a gente nota claramente que existe uma tendência cada vez menor de pessoas com depressão. Por isso, a gente traz esse alerta. Você que está trabalhando com pessoas com depressão, nós já sabemos disso, que nossa base chegando agora a 11 mil dados. As pessoas que têm depressão assistem mais TV, comportamento sedentário. As pessoas que têm depressão têm mais dor, mais medicamentos associados. Então veja a importância do treino, da mobilidade, da meditação, da melhora do sono. Nós sabemos que as pessoas tendem a desistir mais, menos garra. Essas pessoas cultivam menos a gratidão, claro, menos atividade de córtex pré-frontal como medida métrica. Tira a conotação religiosa, espiritual da gratidão, como uma virtude, como um processo que deve ser treinado. Estimulo menos o perdão, tá bem claro esse processo de relação dor crônica, depressão e também perdão. Temos vídeo aqui falando sobre perdão e gratidão. Danilo, marca aqui pra gente, o pessoal ver que tem outros podcasts para seguir na sequência. Tem menor força muscular também, ficam mais tempo sentado, tem pior saúde emocional avaliado pelo SF36, pior saúde social. Além de outros fatores, que tudo isso a gente mede hoje pela plataforma. Então fica bem claro que nós temos aí uma pessoa hoje, né, que tem que ser investigada de uma forma diferente. Por isso eu trago perguntas para vocês, né, para a gente finalizar. Qual é a relação então do estilo de vida com depressão? Percebe que não é só depressão, é entender que existe um ser humano, esse ser humano, o que ele faz no seu dia a dia, na semana dele. Ciente que a semana tem 168 horas. Então, ser investigativo, a gente tem inclusive uma ferramenta bem interessante que a gente utiliza, que é o diagnóstico de rotina diária de 1440. São do 1440? São 1440 minutos que existe num dia. Então, eu avalio minuto a minuto, não por hora. Então, conhecer esse estilo de vida dele vai impactar do motivo, muitas vezes, ele está aqui e como eu posso reverter esse quadro. Prescrição sistêmica, não tem a menor dúvida. Eu diria que nós passamos dessa fase de apenas chegar e prescrever exercício terça e quinta 1 hora. Isso já não serve mais. Tanto que a aderência cada vez é menor. E nós sabemos que essas pessoas não vão para a academia, né? O próprio Danilo está aqui, a mãe dele melhorou por vários aspectos e não foi para a academia. Justamente por uma mudança de lifestyle, de estilo de vida, né? E está aí surgindo a medicina, né? Lifestyle medicine, que é uma grande estrutura, né, com uma carreira profissional, nova profissão surgindo nos Estados Unidos, justamente com essa pegada maior. E a gente justamente quer trabalhar os 6 pilares da saúde funcional: sono, alimentação, movimento, a parte mente, o ecossistema social e, claro, garra e propósito bem determinado. Então nós temos que avaliar esse indivíduo de uma forma sistêmica. Então você vai avaliar força, flexibilidade, capacidade cardio, mas nós temos que medir os aspectos psicométricos fundamentais. E está aí a plataforma, mais uma vez, né, vai estar embaixo do link da descrição para você utilizar, para você entrar na plataforma e entrar. Desafios da prescrição. Eu diria que o grande desafio é você ter a humildade que você sempre tem um próximo passo, um próximo nível. E utilizar ferramentas também para entender muitas vezes quem é esse ser humano, o que levou ele à depressão. Então muitas vezes o treino pode ser até fora do treino. Deu para entender? É aquela sessão onde a gente chama de consulta da saúde funcional. Aquele momento onde eu estou olho a olho, eu estou ouvindo aquela pessoa, sou muito mais um ouvinte, sem julgamento, sem crítica, onde aquilo eu tenho que me despir e ouvir, para entender aquele caso e justamente entender quais são as crenças, valores significados desse passado, para poder seguir à frente. E cada vez mais a gente está ancorado com novas profissões, novas tendências que estão ligadas a ferramentas que utilizam
essas estratégias. E aí podem ser ferramentas de coach ou qualquer outra. A gente vê muito isso hoje utilizado em Harvard, justamente pela essa medicina lifestyle, mind body medicine também nos Estados Unidos. Nós temos que ter essa humildade. E, claro, prescrever um treino de força adequado, um treinamento cardio, flexibilidade, mindfulness, meditação, de uma forma bastante integral e sistêmica. Eu diria para vocês que foi uma aula que eu me surpreendi, né, porque tem muita coisa interessante. Eu diria que eu poderia falar mais para vocês de alguma experiência, alguns casos, mas hoje não cabe, porque eu já trouxe o que seria importante para este momento desse artigo com a minha vivência prática. Está à disposição para vocês, né? Sempre lembrando, né? Deixando ali seu comentário, sua dúvida. Quer que eu fale de algum tema específico? Quer que eu aprofunde mais, traga mais artigos sobre essa temática? Deixe seu comentário aqui embaixo. Lembre de acionar também o sininho aqui das notificações, se inscrever no canal, deixar seu joinha. E fechando como sempre, eu acredito que a nossa meta ela sempre tem que ser maior. Tem que ter um propósito lá na frente, que é justamente nosso propósito massificador, que é de transformar. E o nosso propósito maior sempre é com a saúde funcional. Nossa meta está lá, 2025 chegando, né, 1 milhão de vidas impactadas pela saúde funcional, sempre com esse objetivo de preparar profissionais para atuarem com a saúde funcional. Tá aí, é o que a gente faz todos os dias, conteúdo de extrema relevância, muito estudo, demorei 2 horas para montar esse material, mas é entregue de todo carinho para vocês. Caso você queira saber mais de alguns treinamentos, avançar mais, entra lá no nosso site, manda um direct para a gente está à disposição, mas segue. Usa a plataforma que é gratuita, faz em você primeiro e vamos para frente, ok? Grande abraço, a gente se vê logo logo, mais em Conexão Científica, esse programa tão importante para trazer a ciência para a prática. Abraço e até já.